Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Deus é bom, né, queridos? Vamos dar sequência à nossa série sobre a grande comissão. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, no profeta Ezequiel, no capítulo 33. Nós vamos dar uma continuidade hoje, começamos semana passada, falando sobre a grande comissão, sobre o nosso encargo, sobre a nossa responsabilidade de transmitir as boas novas. Nós vamos ler um texto, só um versículo, em Ezequiel, no capítulo 33, só o verso 9. Ezequiel 33, 9, profeta, está bem no centro da Bíblia, na página 1112. Verso 9 diz assim: mas se falares ao perverso, para o avisar do caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui são gratos a Deus pela sua salvação? Amém? Quantos aqui se lembra de quem Deus usou na sua vida para que você conhecesse Jesus? Você lembra quem Deus usou na sua vida? Você já orou por ele? Já agradeceu a Deus por ele? A pessoa que Deus usou na minha vida para que eu conhecesse o Senhor foi um amigo do meu pai. E ele fez algo que a maioria dos cristãos não faz. Ele fez uma pergunta para mim. Ele disse: Geraldo, você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu disse para ele: não. Ele disse: Deus tem um plano para a sua vida, um plano eterno. E aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Aí ele fez uma segunda pergunta. Ele disse assim: eu posso ir na sua casa para nós sentarmos e eu te mostrar o plano de Deus para a sua vida na Bíblia? Falei: pode. Eu já tinha ouvido muito, irmãos, do Evangelho, já tinha ouvido pregação, pessoas me abordarem, mas esse homem, ele fez comigo o que nós deveríamos fazer com todas as pessoas: explicar para elas o plano da salvação, explicar para as pessoas por que Jesus veio, explicar para as pessoas como o pecado faz mal, explicar para as pessoas como que Deus ama as pessoas. Então o que ele fez comigo, irmãos, ele me apresentou o plano da salvação, igual nós apresentamos quarta-feira e vamos apresentar novamente hoje. O que aconteceu? Eu fui despertado, eu comecei a entender as coisas. Por exemplo, eu não entendia o fato de que o meu pecado estava me levando para a morte eterna. Ele abriu as escrituras comigo e foi me ensinando texto por texto, não é? Quando eu fiz a minha decisão para Jesus, amados, eu já estava convertido. E eu não sabia, mas eu já estava convertido, eu já estava consciente, eu já sabia tudo sobre a salvação. Quando o pastor perguntou se alguém queria receber Jesus, eu fui um dos primeiros a correr lá na frente. Eu fiz aquilo consciente, eu sabia do que eu estava fazendo. Eu disse aqui a semana passada e quero repetir: a maioria de nós, cristãos, não sabemos, não fomos ensinados a abordar as pessoas, ensinar as pessoas sobre a salvação. Deixa eu te perguntar, você tem aí na sua agenda alguns nomes de pessoas as quais você ama, pessoas da sua casa, da sua família, que você ora pela salvação dele todos os dias? Você tem? Olha, alguns têm, todos deveriam ter, não é? Agora, você faz um plano para ir até essa pessoa, para sentar com ela, para abrir a Bíblia com ela, para explicar as coisas para ela? A maioria de nós não fazemos, não é? Esse texto que nós lemos diz que se eu avisar o pecador do caminho errado dele, e ele não se converter, eu não carrego essa culpa, ele que vai sofrer o dano, mas eu preciso avisá-lo, não é? Eu tenho algumas pessoas na minha lista, por exemplo, eu tenho alguns funcionários. Amanhã é dia de eu ler com eles as 4 leis espirituais que nós vamos tratar aqui hoje, não é? O que eu faço com cada um deles? Eu abordo separadamente. No momento eu estou trabalhando com 2 pessoas afastadas do Evangelho.
gente que já teve uma certa experiência com Deus, mas por causa das decepções que sofreram na igreja, estão frios na fé e não estão na comunhão com o Senhor. E eu estou trabalhando essas duas pessoas. Todos os dias eu compartilho com eles uma parte do Evangelho. E tem outras duas que ainda não conhecem o Senhor, que eu estou apresentando o plano da salvação para eles. Então eu já entreguei um panfleto para eles lerem, e amanhã eu vou sentar com os dois lá na obra, né? Eu administro construção civil, vou sentar com os dois lá, eu tiro 1 minuto, 10 minutinhos com eles, e eu explico para eles o plano da salvação. Amados, uma coisa importante, que nós cristãos precisamos entender: você não tem a obrigação de converter as pessoas. Jesus mandou você pregar, Jesus mandou você anunciar, Jesus mandou você ensinar a respeito da salvação. Porque a obra de conversão, quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. É Ele quem vai convencer essa pessoa dos seus pecados. É Ele que vai levar essa pessoa ao arrependimento. E é Ele que vai levar essa pessoa a fazer a decisão de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Agora, sobre nós, tem a responsabilidade, o encargo de transmitir o Evangelho. Amém, amados? Você não pode ficar com essa salvação tão preciosa, essa obra tão linda que Deus fez na sua vida, salvou você, você não pode deixar de passar isso para frente, até porque é injusto, porque alguém um dia se importou com você, não é? Quando eu converti, amados, eu descobri o número de pessoas que estava orando por mim. Quantas pessoas estavam orando por mim? Esse empresário, amigo do meu pai, que foi lá na minha casa, abrir as escrituras comigo, ele e a esposa dele oravam por mim toda madrugada. Depois ele me falou que toda madrugada, aquele casal de empresários orava pela minha vida. Então você precisa fazer uma lista de pessoas às quais você ama, seus parentes, seus familiares, começar na intercessão, orar por essas pessoas, pela salvação dessas pessoas, depois fazer um plano para você sentar com elas e explicar sobre a vida eterna, sobre a salvação em Cristo Jesus. Aí o restante é com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Antes de nós adorarmos o Senhor, levante as suas mãos agora e ore por alguém que você sabe que precisa encontrar Jesus. 1 minuto para você orar por alguém da sua família, seu amigo, aquele colega da faculdade, aquela pessoa lá da empresa, que você sabe que ela precisa ter um encontro com Jesus. 1 minuto para você orar por essa pessoa e logo após nós vamos adorar o Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Que o Senhor esteja em cada um aqui, guardando, conduzindo, trazendo paz. Nós temos alguns visitantes que já foram e com certeza nós demos as boas-vindas ali e falamos para ele que essa aqui é a casa do papai, que ele se sinta bem, né? Que ele possa receber nessa noite aquilo que ele propôs estar aqui para receber. E nós vamos continuar dentro dessa direção do pastor Geraldo, falando sobre a grande comissão, sobre a evangelização, que é a responsabilidade da igreja, né? Nós temos uma responsabilidade, nós fomos chamados para cumprir um propósito em Deus, não apenas para que a gente sentasse nessa cadeira e aqui, deixa só eu, pronto, mas para trabalhar para o reino de Deus. Hoje nós tivemos a oportunidade ali no Guarujá de manhã, e é gostoso, irmão, quando você sai do seu ambiente apenas e vai até onde as pessoas estão querendo, estão necessitadas. Elas se alegram quando você entra nos seus lares e ora por ela. Quem é que não quer uma oração? Quem é que não quer ser abençoado? Então nós tivemos numa casa ali nessa manhã e tinha uma senhora e um senhor que era amigo dela, não era esposo. E nós tivemos a oportunidade, eu, o pastor João, a Célia, a Regina, tivemos a oportunidade de falar de Jesus para aquelas duas pessoas. Esperamos que eles estejam lá no Guarujá, porque assim eles prometeram, né? Empenharam as suas palavras. Então é importante
entrarmos dentro deste propósito de evangelizar. Você foi chamado para isso, não para reter o que você tem recebido, mas para você compartilhar com as pessoas. E quando você sai e vai até aonde elas estão, nós vemos a necessidade que as pessoas, como elas recebem, existe uma abordagem, o pastor Geraldo estava falando um pouco sobre isso. Quando você aborda alguém, se você disser, eu posso orar por você, pela sua família, dificilmente alguém vai dizer não. Pode ser até que tenha alguém que diga não, mas eu gostaria de orar pela sua família. Ler alguns versículos da palavra de Deus, ela vai abrir um sorriso, não, eu quero, eu preciso, porque de uma maneira geral, mais ou menos, todos nós precisamos, amém? Então a grande comissão, o que é evangelizar? É levar as boas novas do evangelho a uma pessoa que ainda não conhece, de algumas maneiras. Você com o seu próprio, mas eu não sou evangelista, pastor. Você com a sua própria maneira de ser, você já pode estar evangelizando, é através do testemunho, que nós às vezes não valorizamos. Você sabia que você está sendo filmado há 24 horas? No seu condomínio, no seu trabalho, na faculdade, na escola onde você está, as pessoas podem não falar nada, mas elas estão te observando, e o seu testemunho já é um evangelismo, já é você pregando a palavra de Deus, atraindo as pessoas, ou então sendo pedra de tropeço. Então, evangelizar, Jesus comissionou um grupo. O que é a comissão? A comissão é uma autoridade que delega a um grupo para sair e cumprir uma missão. Ele está em uma comissão de fazer alguma coisa. Jesus chamou os seus discípulos e enviou ele para uma missão de evangelizar, de entrar nos valados, entrar nas vilas, entrar nas casas e orar pelas pessoas. Essa foi a comissão que ele chamou os seus discípulos e enviou para que eles pudessem ir e pregar o evangelho àquelas pessoas que ainda não conheciam, ou fortalecer aqueles que já conheciam a palavra de Deus, porque é gostoso. No sábado, quando nós estávamos ali na praça, fazendo aquela programação, ação social, corte de cabelo, medição de pressão, glicose, etc., no finalzinho, quando nós tivemos o culto, eu tive a oportunidade de ir até um senhor. Eu vi ele parado, fiquei aqui só de lado, esperando o término da mensagem do pastor João, e quando terminou, ele não se pronunciou em nada, eu fui lá orar com ele. Era um irmão em Cristo, da Assembleia de Deus, mas ele estava ali o tempo todo bebendo da palavra. Ele estava ali, ficou o tempo todinho, enquanto nós estávamos brincando com as crianças, distribuindo algodão doce, brincando de cabo de guerra e outras brincadeiras, ele estava ali com a filha dele, uma menina. E no culto ele estava prestando atenção, e nós tivemos a oportunidade, falamos com ele, não, eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Turvânia. Falei, amém, meu irmão, glória a Deus, que Deus te abençoe, continue firme. Com certeza, aquele irmão, ele foi também fortalecido, através da oração, através da palavra e através ali da comunhão com todos nós. Então, Jesus comissionou. Eu estava pensando hoje, eu lembrei daquela palavra arauto, aquele que proclama, aquele que é o responsável. Então, o que é um arauto? Lá pelos primórdios, na monarquia medieval, era aquele oficial que ele tinha a responsabilidade de ir diante dos súditos e passar as informações que vinham dos reis ou dos príncipes, e informar o que estava acontecendo, se era um início de guerra, o que estava ocorrendo na guerra, se estavam ganhando ou perdendo, se havia encerrado uma guerra, ou algum outro assunto. Nós somos esses arautos, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para proclamar, para dar as boas novas,
Hoje, nós poderíamos dizer que esse arauto seriam os porta-vozes dos presidentes da República, que normalmente eles não se expõem muito, eles ficam à retaguarda, e existe um porta-voz que fala por ele. Nós somos esse porta-voz, nós somos esse arauto. Você foi chamado para isso, para colocar a mão na massa, seguir, pregar a palavra em tempo, em fora de tempo, mas proclamar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. Aonde é que nós devemos, o que devemos fazer, em que lugar nós vamos pregar a palavra? Jesus comissionou esse grupo e mandou que eles fossem, né? Lá em Atos, capítulo 1, no versículo 8, nos diz que, o texto, né, começa: recebereis o Espírito Santo, vocês serão revestidos, e vocês deverão o quê? Ir e pregar. Ele deu 4 lugares aonde nós poderíamos ir e entregar esta mensagem: em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, esse local nosso aqui é a nossa Jerusalém, é onde eu tenho oportunidade. Eu vi ali o pastor Geraldo no início, perguntando quem tem algum alvo de oração ou de evangelismo. Todos nós deveríamos ter alguém, já que nós recebemos algo, né? Recebemos algo de Deus, e a nossa vida, ela é muito mais tranquila, e mesmo, é muito mais fácil se viver com Cristo do que sem Ele. Então nós deveríamos ter o desejo de compartilhar aquilo que nós temos recebido. Aquilo que eu tenho recebido e que a minha família tem usufruído e que eu tenho visto que tem surtido efeito, eu deveria ter um desejo enorme em compartilhar disso com outras pessoas. Falar: olha aqui o que Jesus fez na minha vida. Olha como a minha trajetória é uma trajetória feliz, abençoada, com lutas. Sim, com lutas nós temos. Todos nós aqui, se tivéssemos a oportunidade de dar um testemunho de 5 minutos e falar hoje do seu dia, teria coisas aqui que a gente ia dizer: oh, glória a Deus, o Senhor fez você vencer esse dia, né? Mas com certeza teve luta, mas foi muito mais fácil vencer com Ele do que sem Ele, distante de Jesus. Então nós devemos testemunhar em todos os lugares. Aqui, esses 4 lugares que a palavra de Deus nos fala lá em Atos 1, 8, eu entendo que é como: quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não. 70 vezes 7, 490? Também não creio que seja 490, infinitamente, quantas vezes houver necessidade. Então, nesses 4 lugares, significa o quê? Que eu não devo perder a oportunidade. Aonde eu estiver, eu devo propagar, eu devo levar de vários. Mas eu não sou evangelista, pastor. Eu não tenho muita facilidade. Todos nós temos. Nós somos, para a maioria das pessoas, irmãos, às vezes nós nos depreciamos muito. Mas se nós pararmos para pensar direitinho, para a maioria das pessoas, nós somos teólogos, nós sabemos muito de Bíblia, porque tem muita gente que não sabe nada de Bíblia, não sabe nada do que Deus quer. Quando eu falo Bíblia, eu falo mesmo daquilo que Deus deixou para nós como legado, a palavra de Deus para a gente examinar e caminhar sobre ela. Então, você que pensa que sabe pouco, já sabe muito mais do que muita gente. Então, você sempre vai ter a oportunidade de você falar de Jesus. Então, devemos pregar em todos os lugares. Nós temos alguns princípios fundamentais e eu queria aqui discorrer sobre isso. Como eu devo proceder para poder evangelizar, pastor Elilton? As oportunidades vão surgindo, mas eu preciso também de alguma direção, o que fazer, como fazer. Eu estava conversando hoje com o pastor João, e o evangelista, ele é assim alguém realmente muito especial.
porque ele olha dentro de uma oportunidade, ele contando para mim algumas experiências, está lá um camarada tomando um copinho, aí ele começa a interrogar, você está tomando água, que água legal, boa, né? E daquela ação ali de tomar uma água, ele começa a puxar um assunto e levando para Jesus, né? Aí começa a puxar lá, Jesus evangelizando a mulher ali no poço de Sicá, em Samaria, né? Se você tomar desta água, você nunca mais, essa aí você vai voltar a ter sede, daqui a pouco você está morrendo de sede novamente, mas se você tomar de uma água especial, que Jesus te dá, você nunca mais vai ter sede. É o mesmo diálogo, o negócio é só encaixar. Às vezes a gente não tem essa cancha, né, de saber, não buscou isso, mas nós podemos, isso aí você aprende, eu aprendo. O Espírito Santo vem discernir para nós como fazer uma abordagem, como não ser chato, né? Como não ser chato, porque o crente não pode ser chato. Se você for chato, a pessoa não te recebe mais, né? Diz que tem lá no Oriente Médio, tem os extremistas lá, que são os xiitas, né? E aqui, às vezes, no nosso meio, tem os chatos, né? Então, é aquele pessoal que quer enfiar a goela abaixo. Não, tem toda uma maneira de abordagem, para que seja prazeroso, para que seja legal, vou dizer assim. Aquela conversa não seja uma conversa pesada, não seja uma conversa que a gente queira que ela pare o mais rápido possível. Então, alguns princípios, eu preciso orar e jejuar. É necessário, se eu quero evangelizar. Pastor, mas se tiver um endemoniado ali, eu vou ter que orar e jejuar para lá expulsar? Não, meu irmão, você já tem que estar pronto. O crente já tem que andar pronto. Existem determinadas coisas que você é socorrista. Você está dentro de uma aeronave, ó, tem alguém sofrendo um infarto. Tem médico? Tem. Então o cara vai lá e tenta resolver o problema. Não dá para ele fazer um curso de medicina, para ele vir atender, é tarde demais. Alguém que está sendo afogado, ou você entra ali e tira, ou a pessoa vai morrer afogada. Agora, se eu sei que eu vou evangelizar na semana que vem, tem um trabalho como nós tínhamos, no dia 25, sábado passado, nós vamos nos preparar, vamos jejuar, vamos enfraquecer a carne, nos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos tirar tempo em grupo, em oração, e aí o Senhor vai nos respaldar naquele trabalho. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar para fazer toda a obra de Deus. O servo de Deus, aquele que quer fazer alguma coisa, ele sempre vai estar orando. Aliás, a nossa vida é de oração e de jejum, né? Todos nós deveríamos ter essa prática. Se não temos, precisamos entrar dentro dessa prática, porque isso aí é uma ordenança. Jesus orientou, ele fazia isso constantemente e naturalmente. Ele não tinha dificuldades em orar e em jejuar. Ele não tinha nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, nós precisamos fazer. Evangelizar, eu preciso evangelizar com simplicidade, irmão. As pessoas não conhecem nada de Bíblia. Então, se eu começar com muita teologia, eu vou espantar e não vou explicar nada. Então, eu preciso usar palavras simples, como Paulo usou lá em 1 Coríntios 2,4. Palavras simples, e do Espírito e de poder. Tá? Era através da palavra simples de Paulo, né? Não de conhecimento profundo, embora ele fosse, mas para conversar com as pessoas, ele usava da simplicidade. Tanto é que ele diz que ele se fazia muitas das vezes como tal, para poder caminhar junto, para estar num mesmo propósito, numa mesma orientação, a pessoa poder receber uma palavra que chegasse ao seu entendimento. Então, a evangelização, ela deve ser de maneira simples, não tem nada complexo. Você vai pregar, vai levar essa mensagem até as pessoas e vai conversar com ela, né? Vai tentar abordar de uma maneira, né, em que haja um diálogo e você consiga, né, explicar aquilo que você quer passar. Nós devemos evangelizar com a mensagem genuína da cruz.
Há poucos dias eu estava ouvindo uma palavra e um determinado pastor ainda comentava: hoje nós, às vezes, temos tirado das nossas mensagens, porque ela não atrai muito o horror da cruz, o horror do sacrifício de Jesus, porque se nós falarmos dessa maneira, parece que as pessoas vão correr, vão se espantar, mas esse é o evangelho genuíno. Às vezes nós fazemos o quê? Pode ser, né, que nós vamos arrumar determinadas ferramentas, como nós fizemos sábado, lá na praça, lógico. Você pode levar um grupo de louvor, você pode fazer uma ação social, tudo isso é uma maneira de você atrair, mas você não pode mudar o seu objetivo, a finalidade. Jesus tem que ser pregado na íntegra, Jesus tem que ser entregue às pessoas da maneira como o evangelho é. Esse deve ser o nosso propósito, não cortar caminho, não fazer a coisa fora desta direção do evangelho genuíno. Então eu preciso entender que quando eu for pregar ou conversar com alguém, evangelizar, eu preciso falar para ele exatamente o que a palavra nos diz sobre o sofrimento, sobre o desejo que Deus tem, assim como Ele restaurou a sua vida, a minha vida, né? Podemos sim, né, demonstrar aquilo que Jesus fez por mim, fez pela minha família. Cada um aqui tem uma experiência, tá? Tem uma experiência de conversão, cada um tem uma vida em Cristo, como ele era lá no passado e como hoje o Senhor o restaurou, e essa experiência, esse testemunho, ele com certeza, ele pode ser uma ferramenta para que outras pessoas sejam atraídas a desejar ser como você tem sido. Por isso a necessidade do testemunho. O testemunho, ele estará sempre em primeiro lugar. A mensagem deve ser sempre clara e concisa e simples. Quando você fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, você está indo na mais simples, no evangelho mais simples, mas é o verdadeiro. Jesus deu a sua vida para que você pudesse ter vida. Você tem vivido uma vida longe da presença de Deus, com as dificuldades de estar como filho, longe do Pai, passando lutas, dificuldades, mas Jesus já morreu para tirar todo esse peso que você tem carregado. Ele já tem levado sobre si e arrancado das suas costas, e a pessoa começa a entender que ele precisa, porque olha, irmãos, se nós queremos entender um pouquinho o que está ocorrendo aí fora, basta você se aproximar mais das pessoas. Quando nós nos aproximamos mais das pessoas e começamos a conversar com elas, nós vamos perceber que há um grito de socorro, há um grito desesperado. Às vezes ela não está numa esquina gritando audivelmente, mas lá no seu interior, se você parar 5 minutos, você vai ver que há um desespero, um desejo de socorro, que alguém a ajude. E isso eu diria que é, no mínimo, 90%. É muita gente. Então, todas as vezes que a gente se expõe, sai das nossas 4 paredes e vai ao encontro dessas pessoas, nós podemos ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para minimizar, para trazer paz, para trazer consolo a essas pessoas que estão passando por dificuldades. E você é esse arauto, você é esse socorrista, você é esse enfermeiro, esse médico. A igreja é um grande hospital. Jesus mesmo já falou, quando censuraram ele, eu não vim para os sãos, para aqueles que não têm problema, eu vim para os doentes.
E a igreja é lugar, às vezes nós ficamos um pouco chateados com algumas coisas que ocorrem, né? Mas aqui é o lugar de ser tratado. Aqui é o lugar onde as pessoas vêm, né, com as suas lepras espirituais, com as suas doenças contagiosas, e elas, se quiserem, elas podem ficar livres, elas podem ser curadas. A Bíblia é o nosso livro de fé, de regra. Quem faz medicina tem que se expor aos livros concernentes a essa área médica. E assim todo profissional, ele vai se expor a um livro, as literaturas concernentes à sua profissão, ou que ele está se formando. A palavra de Deus fala sobre Deus, e é necessário que a gente tenha tempo de leitura dessa palavra. Às vezes nós não temos, nós não criamos isso. Podemos até orar muito, tem gente que ora muito, tem gente que tem algumas práticas espirituais, mas às vezes não se expõe à palavra para ler. A palavra, ela é o alicerce. Tudo aquilo que nós fazemos, se estiver fora da palavra, está errado. E como saber como proceder? Precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler essa palavra, e a partir do momento que nós lemos a palavra, nós vamos sendo fortalecidos em Deus, e vamos nos fortalecendo, e vamos sendo cada vez mais instrumento nas mãos das pessoas. Uma coisa importante, irmãos, que eu preciso, há poucos dias eu fui aqui ali no Carreiródromo, na feira, comprar um produto. Então, quando eu estava comprando o produto, nem estava comprando, porque eu não comprei dele. Depois eu dei uma examinada lá e vi que não estava muito bom. Aí ele falou, não, esse aí eu garanto, esse produto aí é bom. Aí eu olhei e não gostei muito, não levei. Mas nós precisamos falar com convicção daquilo que nós temos vivido. É uma das nossas ações, que elas são importantes. Você, quando vende um produto, você tem que conhecer o produto e falar com autoridade sobre esse produto. As pessoas precisam entender que o que você está passando para eles, você acredita naquilo que você está comunicando. Então é importante que eu tenha uma convicção naquilo que eu estou compartilhando. E a igreja do Senhor Jesus, você, eu, nós temos essa capacidade de chegar e falar de uma verdade que nós temos usufruído dela, tá? Você pode chegar e compartilhar com alguém as verdades bíblicas com plena convicção, e as pessoas vão realmente acreditar, porque você está falando de algo que você conhece. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, quando você fala algum versículo como esse, você precisa falar com total autoridade, que você não se envergonhe, você fala e levanta a Bíblia e ministra em qualquer lugar, porque você não se envergonha, porque esse Evangelho transformou a sua vida. Transformou a sua vida. Então, a autoridade, a convicção naquilo que nós falamos. O evangelizar também é isso. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter dúvida daquilo que eu estou compartilhando. Eu preciso ter convicção. Quando é que eu vou evangelizar? O evangelismo, ele não cessa nunca, irmãos. O evangelismo, ele é constante, ele é todo dia, a toda hora. Por isso que o nosso testemunho, ele está em primeiro lugar. Eu preciso testemunhar. As pessoas que olham para mim, mesmo sem eu falar, como já disse no início, eu preciso transmitir que eu sou diferente, que eu tenho um Jesus, que eu tenho Deus na minha vida, e que as minhas ações refletem esse Deus que eu estou pregando. E elas precisam ver e acreditar nessa verdade. É a convicção naquilo que eu estou ministrando. Quando que nós vamos evangelizar? Todos os dias, aonde nós saímos, aonde nós compramos, no caixa que nós passamos, em qualquer lugar aonde nós estivermos, as pessoas têm que ver que de alguma maneira, alguma coisa especial tem naquela pessoa ali. Isso já é evangelismo ou não? Só o seu testemunho já é o maior evangelismo, né?
Só em você atrair a pessoa com a maneira como você é, você já está dizendo para ela que você é diferente do mundo. E ela vai te observar, porque as pessoas nos observam, elas estão completamente, né, atentas a tudo que está ocorrendo. Eu preciso saber o quê? Que a minha conduta está ligada à anterior, ela deve ser irrepreensível. Como eu vou evangelizar? Poucos dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse que, até apontou para o local, aquela casa ali, ó, tem uma pessoa que é crente, mas ela dá um péssimo testemunho aqui na rua. Eu conversando com uma determinada pessoa que não é crente, que não tem Jesus ainda. E aí eu já vi ela sair com alguns grupos evangelizando. Então aquela prática, aquela conduta, aquele testemunho negativo, ela vai ser uma pedra de tropeço, ela vai ser um impedimento, ela vai ser, ela vai dificultar que as pessoas cheguem até onde Jesus está. Ela vai prejudicar o avanço do Evangelho. Por quê? Porque ela não tem testemunhado, ela não tem sido afinada com o Evangelho. Uma coisa é eu, de repente, orar, é eu falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, e outra coisa é eu pegar esta palavra e colocar ela dentro de mim, e ela começar a fluir, fazer as mudanças necessárias. As mudanças necessárias, ela precisa fazer. Não adianta eu falar muito. Não adianta eu falar muito. Eu falo muito mais com as minhas ações do que, às vezes, verbalizando palavras. Então, esse testemunho, tanto uma coisa quanto a outra, elas são importantes e eu devo valorizar, e às vezes nós não valorizamos, né? Alguém uma vez perguntou, né, o que é mais importante, a oração ou o jejum? Aí, a quem foi perguntado, ele retornou a pergunta, né? O que é mais importante numa ave, a asa direita ou a esquerda? Aí a pessoa ficou as duas, né? Porque se uma estiver cortada, estiver com problema, o pássaro não vai conseguir voar. Então, elas são importantes. A oração e o jejum seguem juntos. O aprendizado da palavra e a praticidade da palavra seguem juntos também. Nós não podemos deixar para amanhã. Tem pessoas que estão morrendo hoje. Então, uma oportunidade criada, eu devo levar ela até o fim. Uma porta foi aberta e eu vou estar ministrando, falando para alguém, falando sobre o plano da salvação. Se eu tiver esse tempo todo, vou estar orando por ela, vou estar declarando a ela a necessidade que ela tem de ter uma virada na sua vida, de buscar Deus e se polir em relação às coisas eternas. Então, tudo isso faz parte de um crescimento, tudo isso vai fazer parte de um evangelismo, seja você falando, seja você testemunhando, dando o seu melhor, seja envolvente. Uma coisa importante, irmão, às vezes nós queremos falar muito, e as pessoas querem mais falar também. Nós queremos falar, mas às vezes nós precisamos parar para ouvir, porque as pessoas não têm muito tempo para conversar. São poucas pessoas que têm alguém que ouçam elas, que param para ouvi-la. Então, nessas pequenas abordagens que a gente faz, a gente às vezes tem que cortar um pouquinho a pessoa, que você percebe que ela quer falar muito. Aí, para não fugir a tonalidade do assunto, você às vezes dá umas cortadas e puxa para onde você quer novamente. Mas é importante isso. É importante você ouvir as pessoas, deixar as pessoas falarem. Elas também querem falar. E aí, pela sabedoria de Deus, você vai conduzindo a conversa, né? Não começar a evangelizar e já está falando de futebol, já está falando de outros assuntos, não. Mas deixar as pessoas falarem, porque elas precisam disso também. Isso faz parte dessa interação, dessa identificação um para com o outro. Devemos mostrar interesse.
Aquela história da gente estar conversando com a pessoa e olhando para o relógio, né? Ou preocupado com outra coisa, tirando o foco, isso faz com que ela se sinta não importante. E isso é horrível. Tá? Então você está conversando, você está trabalhando aquele momento, tem que se desligar de tudo. E aquela pessoa passa a ser a pessoa mais importante naquele momento. Ouvindo, né? Interagindo com ela, é isso mesmo e tal. Para quê? Para que ela possa se sentir acolhida, em sentir que o que ela está falando é importante, né? Não podemos deixar, depois de uma abordagem, é importante que você sempre busque nessa pessoa, né? Peça a ela para orar por ela, orar pela sua família, e com certeza ela jamais irá recusar. Como hoje nessa casa, nós oramos ali pela Dona Maria, pelo Joel, né? E receberam a oração, disseram que vão lá na igreja, no Guarujá, vamos ver se foi mesmo, para se expor à palavra e terem uma mudança. A gente vê que são pessoas que foram envelhecendo, né? Com a vida difícil, mas longe da presença de Deus, e com muitos problemas. Por quê? Porque é assim que o diabo faz. Ele vai jogando todo o peso que ele puder sobre as pessoas. Então é importante que a gente vá ali como um instrumento de Deus para aliviar a carga daquelas pessoas. Não somos nós que vamos levar a carga. Quem vai levar a carga é Jesus. Mas eu posso ser um instrumento, eu posso ser um abençoador, eu posso ser alguém que vou até onde a pessoa está. É como aquela pessoa que está perdida em uma mata e o corpo de bombeiro, os trilheiros, né, eles vão para ali para tentar encontrar, e traz a pessoa então em segurança. Ela não sabe como voltar, mas você que foi até ela, sabe como conduzi-la em segurança até o seu lar novamente. Então, essas formas de nós abordarmos, irmão, ela é muito importante. O mundo está clamando e nós temos o remédio para a cura dos males da humanidade. Você tem essa cura, você tem esse remédio. Jesus é a solução, nós sabemos disso, e às vezes nós nos sentimos tímidos. As pessoas que estão lá fora, nós sabemos, você sabe, tem tantos artistas, tantos influenciadores com práticas horrendas, e eles não se envergonham do que eles falam, e do que eles dizem que seguem e fazem. E nós que temos a solução para o mundo, às vezes nós nos envergonhamos de falar, porque vamos ser taxados às vezes de quadrados, antiquados, fora da... Não, essa palavra é para chegar até os quatro cantos da terra, e nós somos os propagadores desta palavra. Nós temos essa responsabilidade. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, diz que eu sou o Senhor que te sara. É Ele que nos sara, é Ele que tira de nós toda a enfermidade, é Ele que tira o pecado. Todas essas mazelas que nós conhecemos, irmãos, ele só tem uma origem, só tem um nome, chama-se pecado. É só isso, é só essa palavrinha pequenininha que faz esse estrago enorme na humanidade. É o pecado, é o distanciamento, é a distância que o homem está caminhando de Deus. É só isso. A partir do momento que o homem se colocar diante de Deus, der um passo na sua direção e disser, não, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser mudado e transformado, ele começa a ter uma vida sem esse peso todo, né? Sem esse fardo enorme. Ele vai estar caminhando de maneira suave. Lá em Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus quer tirar de nós, quer tirar das pessoas esse peso. E nós somos os propagadores da boa notícia. Nós somos o arauto, nós somos aqueles que vamos proclamar as boas novas. Nós somos aqueles que vamos levar a palavra até onde as pessoas estão. E eu preciso sair do meu espaço, das minhas quatro paredes, para poder ir. É muito mais fácil eu ir lá do que as pessoas virem aqui.
Elas, para virem aqui, são poucas que vêm, que têm coragem de vir. Agora, eu posso dar um jeito de provocar um encontro na casa das pessoas, ir lá falar de Jesus, entendeu? Isaías 40, 29, ele dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Aquele que está fraco, que não tem forças para caminhar, e não são poucos. Jesus fortalece, mas Ele vai fortalecer como? Através do conhecimento que as pessoas vão tomar. E nós é que somos esses que vamos levar essa boa mensagem, essa boa palavra. Nós temos essa responsabilidade. E quando nós entendermos quem nós somos, quem o pastor Elilton é no reino de Deus, eu sei que eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu entendo, eu tenho esse entendimento. Eu posso me dispor muito mais a ir aonde as pessoas estão e falar: Jesus te ama e Ele quer transformar a tua vida. Mas não um chavão, não. Não é um chavão, não é uma palavra uma frase pura e simplesmente jogada, não. É algo que impacta a pessoa e que muda, e que ela com o tempo vai ver que houve mudança, e ela precisava desse Jesus dentro dela para ela não continuar pecando, não continuar com as suas práticas de distanciamento, porque o pecado, ele é progressivo. Olha a história lá de Davi, não bastou adulterar, teve que matar, né? E dali para frente a coisa começa a tomar outro rumo. Então que o Senhor esteja nos direcionando, irmãos, cada dia mais. Nós temos vivido dias nessa igreja em que temos sido despertados. Isso não vai acontecer, é óbvio, não vai haver uma explosão de um dia para o outro, mas se coloque na brecha, né? Se você pelo menos disser: eu quero Jesus, eu quero ser mudado, eu quero sair da minha timidez, eu quero falar para alguém, eu quero demonstrar quem o Senhor tem feito por mim, você vai estar caminhando na direção dessa palavra, né? Tem muitos aqui que serão ou já são evangelistas, tem outros que não abrem a boca nem para dar um bom dia, mas Jesus é aquele que muda. Ele mudou a minha vida. Eu falava muito palavrão, hoje eu não falo nenhum, né? Na minha juventude, ali conheceu um pouquinho, quando nós falava muito palavrão, pastor Geraldo. Pensa numa língua afiada para falar palavrão. Hoje eu tenho dificuldade, se alguém mandar eu falar um palavrão, eu vou, né? Nem uma palavrinha, mas o palavrão fica pior ainda. Então Jesus vai mudando, e vai mudando ao longo, mas eu preciso querer. Esse tijolinho vai sendo colocado cada dia. Você não vai sair, né, de uma posição e amanhã você está, não, mas almeje isso, deseje isso, proclame, ore e fala: Senhor, eu quero ser um propagador da tua palavra. Amém, igreja? Tá? Que o Espírito de Deus, pastor Geraldo, pode chegar aqui, que o Espírito de Deus seja o seu orientador. Busque isso em todas as áreas, e você, na sua simplicidade, você com certeza vai estar levando o Evangelho, sendo um evangelista a outras pessoas. Vamos ficar de pé, eu vou só